Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sexta, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje quero compartilhar com os meus amados irmãos e irmãs sobre o perigo de uma confissão de fé vazia. É a base para defender esse tema, encontra-se na Epístola de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo de número 26. Vamos ler então a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Quereis, pois, ficar certo ou insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Amém? Para a santa palavra de Deus. O perigo de uma confissão de fé vazia. O cristianismo tem base no judaísmo. Os judeus tinham sua própria confissão de fé, ou credo de fé, todas as vezes que eles se reuniam para celebrações a Javé, o Deus do Antigo Testamento, considerado por eles o Deus da aliança, o Deus que fizera uma aliança com Abraão e de todos os seus descendentes que haveriam de possuir uma terra que emanasse leite e mel, considerado o povo eleito de Deus em Abraão, chamado Pai, o Pai da fé. Então o credo era, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós cristãos também temos o nosso credo de fé, ou a nossa confissão de fé. Ela encontra-se em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós, como cristãos, confessamos essa fé em Cristo Jesus. Tiago levanta algumas premissas que devemos observar na vida cristã. Primeiro ele diz, fé sem obras prova que essa pessoa não teve encontro com Deus. Essa pessoa não foi salva em Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé sem obras para Tiago ela é morta. Que adianta, diz Tiago, dizer ao necessitado, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos e não lhe der as coisas necessárias. Que tipo de fé é essa? Tiago questiona, essa fé é morta, porque ela não está associada à fé. Tiago fala que a fé opera juntamente com as obras, porque elas são inseparáveis. Cristianismo, para Tiago, é prática de vida, é fé em ação, é dizer e fazer, é falar e agir em relação àquilo que você fala e teoriza em termos de princípios cristãos. Quando eu esboçava essa pequena reflexão, me veio à minha mente 3 grandes pregadores do primeiro século. João Batista, Jesus e o próprio Tiago. Este que nós acabamos de ler uma porção da palavra de Deus. Como eles entenderiam e reagiriam o cristianismo dos nossos dias? Como João, Jesus e Tiago, eles entenderiam e reagiriam à confissão de fé de muitos cristãos dos nossos dias? Então vejamos a fé
dos cristãos do nosso tempo, como o cristianismo tem sido pregado hoje e como reagiriam João, Jesus e Tiago. Vejamos a fé dos cristãos de hoje. Primeiro, que bebe um copo d'água antes de fazer uma oração. Como Jesus entenderia isso? Como João entenderia isso? E como Tiago entenderia isso? Que leva para casa uma flor benzida, que crê em lenço santo, que crê em sal grosso, que compra água do Jordão e leva para casa, que compra vassoura na Universal do Reino de Deus para varrer os demônios dentro de casa, varrer todas aquelas coisas ruins, espirituais, que por acaso possa estar dentro daquela casa, atrasando as pessoas. Eles têm essa leitura da Universal no Reino de Deus, vassoura para varrer tudo quanto é ruim na vida do pessoal que habita naquela casa. Como Jesus, João, Tiago entenderia esse tipo de comportamento dos cristãos do nosso dia, né? Que compra uma fronha para colocar no travesseiro do pastor Valdomiro por R$120 mais ou menos, e leva para casa para ser abençoado, né? Que crê em horóscopo, que lê em horóscopo todos os dias, que faz promessa para muitos santos, né? Tem uma religião aí, um dos segmentos do cristianismo, que tem santo para tudo quanto é gosto, né? Tudo quanto é gosto. São Cristóvão, protetor dos motoristas, Nossa Senhora do Bom Parto, as mulheres estão passando por essa agonia para dar luz uma criança, Nossa Senhora de Virgem para proteger os endividados, que ela prima pelos endividados. Tem santo para tudo quanto é gosto e tudo para quanto é necessidade. Será que João Batista, Jesus e Tiago compreenderia o cristianismo nessa dimensão? Será que tudo isso tem base nas doutrinas cristãs? São vertentes do cristianismo? Eu acho perfeitamente, tenho certeza que jamais Jesus, João Batista e Tiago se encaixariam nesse cenário cristão que nós estamos vivendo hoje. Um cristianismo do agoramento, um cristianismo das superstições, sem nenhuma base nas escrituras sagradas. Nós conhecemos pela Reforma Protestante, a Reforma no século XVI, que teve seu ápice através do monge agostiniano Martinho Lutero, que escreveu 95 teses e afixou-as na porta da igreja no castelo de Wittenberg. Em 1516, mais ou menos, se deu a Reforma Protestante. A nossa confissão de fé hoje, nosso credo de fé hoje, tem base nos postulados que deram lastro para a Reforma Protestante. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Nova Metrópole, lá na rua Contorno Sul 101. Sou pastor de uma linha reformada. E os postulados que dão base para a nossa confissão de fé foi estipulado e foi escrito durante todo o período da Reforma. São eles 5 postulados que servem de base para a nossa confissão de fé como cristão nos dias de hoje. Foram postulados da Reforma, defendido por Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, grandes homens de Deus que foram orientados pelo poder do Espírito Santo para fazer uma reforma na igreja do seu tempo. Porque a igreja medieval era uma igreja supersticiosa, uma igreja idólatra, e que vivenciava aquele momento das indulgências. Indulgência é como fosse compras de promissoras, onde você conseguia a eternidade através de ofertas, de oferendas, através de dinheiro, na compra das indulgências. A igreja chegou a esse ponto, ao ponto do próprio Deus usar Martinho Lutero para ser o estupim daquela reforma, a reforma naquela ocasião. Então vamos falar agora sobre 5 postulados que dão lastro, que dão base para a nossa fé reformada. Primeiro, sola gratia. Segundo, sola fide. Sola escritura. Sola Cristo. Só Deus glória. Vamos por parte. Só a graça. Por quê? Porque a salvação não é pelas obras. Tiago falou, salvação se dá através da obra e fé, elas não se separam. Fé e obras caminham juntos para aqueles que sabem perfeitamente o que é cristianismo. Só a graça, porque Paulo disse
Em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sola fide, só a fé. É através da fé, no sacrifício expiatório e vicário de Jesus, que temos vida eterna. E a fé também não é meritória. A fé é dom de Deus. Olha, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. A salvação não vem de vós, a fé não vem de vós. A fé é dom de Deus. Só na Escritura, só a Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por ela seguir a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia é a nossa Constituição, a nossa carta magna. A palavra apostólica para a igreja é palavra de Deus para todos nós. Só a Cristo, só Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Cristo salva. Só Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não temos outros meios de salvação. A salvação não se dá através da ajuda dos santos, através de preces, através de uma série de ritos e de oferendas. A salvação, ela está atrelada à obra expiatória e vicária de Cristo no Calvário. Só Cristo, só Deus toda a glória. As nossas obras são consideradas trapos de imundícia em relação à obra de Cristo no Calvário. Quando Deus olha para nós, Ele olha para o sacrifício de Jesus e nos proporciona a salvação. Só em Cristo Jesus a salvação. Não há salvação fora de Cristo para nós. Então toda a glória é dada ao nosso Deus em Cristo Jesus, salvando vidas. Não há glória para nós, não há mérito para nós quando o assunto é salvação. Salvação é eleição, salvação é predestinação, salvação é beneplácito, salvação é vontade de Deus. Porque Deus é quem efetua em vós e em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A nossa confissão de fé é Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Salvador das nossas vidas, aquele que foi à cruz do Calvário para morrer e nos proporcionar salvação. Ressuscitou ao terceiro dia e está glorificado à destra de Deus Pai. Essa é a nossa confissão de fé. Até quarta-feira, se Deus nos permitir.